Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e com informação importantíssima para você, torcedor vascaíno. Pois agora há pouco, na parte da tarde, por volta das 17h30, o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo marcou o julgamento daquela confusão de Vasco e Sport. Está marcado para a próxima semana, com inclusive novas ações sendo colocadas dentro deste julgamento. A gente vai trazer, é claro, toda a situação. O Vasco agora também foi denunciado, o goleiro House também está incluso nesta denúncia, mas fica tranquilo que a gente vai trazer todos os detalhes e, é claro, explicar também se isso preocupa o torcedor vascaíno sobre uma decisão favorável ao Gigante da Colina dentro do STJD. Além disso, vamos falar sobre Vasco e Ituano, partida decisiva que vai acontecer neste próximo domingo. O Vasco já se encontra em Itu, no resort. O treinamento aconteceu nesta parte da tarde de sexta-feira, visando e focando esta grande decisão, a Batalha de Itu, que vai acontecer neste próximo domingo. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre o Andrei, que se recupera de uma lesão, e falar também sobre o baixinho Romário, que falou sobre o Ituano. Fique ligado aí, porque são palavras que de fato animam todos nós, torcedores vascaínos. É para passar o carro. Mas além disso, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrito aí a palavrinha inscrever-se, aperte nela e ajude o nosso crescimento. Você não paga nada, não tem nenhum trabalho e ajuda demais o nosso canal. Então, palavrinha inscrever-se, aperte, e seja um inscrito para nos ajudar a chegar aos 72 mil inscritos aqui no nosso canal. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, né? Como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Colocar aí uma meta de apenas 1000 joinhas. Acredito que juntos conseguimos. E principalmente, deixe aí o seu comentário se você está na expectativa para esse julgamento na STJD e ative também o seu sininho de notificação. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero já começar aqui falando sobre a STJD, pois foi confirmado nesta tarde de quarta-feira que o processo com as infrações denunciadas já tem nova data para julgamento. O caso será analisado pela 4ª Comissão Disciplinar na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 11 horas da manhã. O Sport Clube do Recife responderá por infração a 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportivo e a 2 artigos do Regulamento Geral de Competições da CBF. Nesta ação, inclusive, o Sport também defenderá o goleiro Carlos Eduardo e o vice-presidente Augusto Carreiras, os dois denunciados por agressão contra o massagista do Vasco da Gama. A gente já vai trazer mais informações sobre esta situação, que foi adicionada ao processo. Mas, na origem, como foi realizado, foi marcado neste primeiro julgamento há 18 dias atrás, tem o artigo 205, o artigo 211 e o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo e o artigo 19 e 20. Foca no no artigo 205. Ele é importantíssimo, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, diz: impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma, uma pena de 100 a 100 mil reais, perda dos pontos e disputa a favor do adversário na forma do regulamento. O parágrafo 1 deste artigo diz assim: a entidade prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida, o que de fato aconteceu. Vasco da Gama também defenderá os atletas Raniel e Luiz Henrique, ambos preventivamente por provocação contra a torcida adversária. Já foram suspensos das partidas, mas estarão à disposição para esse próximo jogo contra o Ituano. Vasco também defenderá o goleiro House por praticar a agressão e defenderá o próprio clube por tumulto. Mas a gente vai explicar já, lembrando essas novidades. Primeiro sobre o Sport, que foi aí realmente adicionado.
O atleta goleiro e o vice-presidente também foram denunciados por agressão contra o massagista. Com acesso a imagens que circularam após a partida, a Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo aditou a denúncia e inseriu o goleiro Carlos Eduardo e o VP Augusto Carreiras nesta ação. Em vídeo juntado no processo, é possível ver, inclusive, que os denunciados chutaram sim com pontapés o massagista da equipe do Gigante da Colina, que estava no chão e sem possibilidade alguma de defesa. A Procuradoria denunciou Carlos Eduardo e Augusto no artigo 254-A, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O goleiro corre risco de suspensão de 4 a 12 partidas e o dirigente pode ser punido com suspensão por 30 a 180 dias. Sobre o Vasco da Gama, Vasco e goleiro House, como a gente trouxe para vocês agora há pouco, foram denunciados e inseridos no processo após reanálise de notícia de infração oferecida pelo Sport na última segunda-feira. Vasco da Gama foi denunciado por participar do tumulto, infração descrita no artigo 257, parágrafo 3 do CBJD, e também prevê multa de até R$20 mil ao Gigante da Colina. Já o goleiro House foi identificado em vídeo correndo atrás de um atleta, deferindo um golpe similar a um chute contra o seu adversário. Pode pegar aí uma pena mínima de 4 partidas e máxima de 12. Está aparecendo o vídeo aí para vocês? Eu quero comentar sobre ele, que é muito estranho falar que o House agrediu, que nitidamente a gente pode ver por detalhes que ele está em corrida, pois o que acontece? Nesse momento, os jogadores do Vasco estão correndo em direção ao vestiário pela invasão por parte da torcida do Sport. E não apenas dos torcedores do Sport, mas também atletas do Sport Clube do Recife correm atrás dos jogadores vascaínos, excepcionalmente ao Raniel. E é nesse momento que o House está correndo, está inclusive tentando pegar um atleta do Sport que vai atrás do Raniel e vê em sua frente atletas do Sport Clube do Recife junto com a comissão. Inclusive o próprio jogador do Sport, ele arma a guarda para cima do House, ou seja, ele se prepara ali para partir para cima do goleiro Cruz Maltino, e aí é neste momento que o House vê o jogador do Sport se preparando para o ataque, que ele realmente dá um pulo e de maneira, acredito que não agressiva, mas mais defensiva, tenta passar por cima desse jogador do Sport. Mas foi infringido a isso e a gente vai esperar para ver o que de fato irá acontecer. Julgamento marcado, próxima quarta às 11 horas da manhã. O Vasco, caso não conquiste o acesso domingo, acredito que vai conquistar. O Vasco deve sim subir contra o Ituano. Teremos ainda esse julgamento como a última cartada antes aí do término geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive falando sobre isso, né? Claro, deixa a sua opinião se você está confiante aí no judiciário. Vamos falar sobre Vasco e Ituano, porque como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Vasco chegou a Itu ontem pela parte da tarde. Está aí hoje num resort com campo de futebol, se preparando e completamente concentrado para esta decisão. Sobre Andrei Santos, uma informação importantíssima para vocês. O atleta vem sentindo dores no tornozelo, algo que inclusive vem sendo um tormento muito grande para o volante Cruz Maltino nesta reta final de temporada, mas só para esclarecer e confirmar, estas dores não vão tirar o Andrei da última batalha do ano. Ele estará presente com o Gigante da Colina nesta última partida. O volante nesta semana seguiu realizando um tratamento intensivo, mas mesmo diante disso treinou normalmente em campo durante a semana. Confirmado, vai para a partida desse domingo contra o Ituano às 6h30. Qual o problema do volante? Também para explicar, ele vem convivendo com dores fortes no local já há algum tempinho, mas o incômodo não o tirou de nenhum jogo. Porém, antes do confronto contra a equipe do Sampaio Corrêa, ele fez trabalhos específicos para entrar em campo e apareceu inclusive até mesmo mancando após a partida por essas dores, mas o técnico Jorginho fez questão de minimizar o problema. É o último jogo do ano, mesmo com dores, o Andrei vai para a partida e estará à disposição do Gigante da Colina. É um dos jogos mais importantes destes últimos anos do nosso Vasco da Gama. Um acesso, coloca o Vasco na Série A com alto investimento, realmente colocando o Vasco forte de volta, né, à elite do futebol brasileiro, através de milhões aí investidos pela empresa norte-americana, e uma permanência na Série B frustra completamente todos nós, torcedores vascaínos. E sobre isso, o baixinho Romário, ídolo do Vasco da Gama, você querendo ou não, o Romário fez parte da história do nosso clube, falou sobre Ituano. Um vídeo, né, do Romário após o confronto lá do primeiro turno, onde o Vasco empatou com o Ituano pelo placar de 1-1, viralizou novamente nestes últimos dias. E o Romário, naquela partida, falou: o Vasco tem que passar por cima do Ituano.
E a gente espera que isso dessa vez venha realmente acontecer. Então dê uma olhada aí nas palavras do Bachola falando sobre essa situação. É para passar o carro em cima do Ituano. Todo o respeito que eu tenho ao Ituano, o Ituano é um time que tem que ser respeitado como todo, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Então, como vocês viram aí, é para passar em cima do Ituano. A gente sofre, a gente apanha desse time, mas é completamente impressionante, né, que realmente o horário do jogo vai chegando, o dia da partida vai realmente se aproximando e a gente começa a acreditar um pouquinho mais sobre esse acesso do nosso gigante da colina. E para finalizar o vídeo, rapidamente falar sobre Nenê no Grêmio. Sim, uma notícia de fato inusitada nesta parte da tarde de sexta-feira aconteceu. Que apesar do técnico hoje do Grêmio, Renato Gaúcho, não ter tornado público a lista de reforços para 2023 da equipe gaúcha, alguns nomes começam a vazar. E entre os possíveis indicados para a temporada de 2023 está o meia Nenê de hoje do Vasco da Gama, de 41 anos. Conforme apurou aí a GZH, o treinador conversou recentemente, inclusive, com um atleta de 41 anos, Nenê. O jogador manifestou que gostaria de permanecer em São Januário, mas hoje tem futuro incerto, principalmente pelo investimento que será feito pela empresa norte-americana 777 Partners na próxima temporada. O objetivo de ter um elenco mais jovem e, é claro, a idade avançada do Nenê pode fazer com que o desejo da empresa norte-americana não seja a sua permanência no gigante da colina. E o próprio Renato Gaúcho elogiou o Nenê lá em setembro, na partida que aconteceu entre Vasco e Grêmio na Arena do Grêmio. Em setembro, após esta partida ser realizada, o treinador chegou a ser flagrado pelas câmeras da televisão conversando, né, com o meio-campista durante a partida, e após o jogo ele falou: evitamos que principalmente o Nenê pudesse jogar, porque ele desequilibra bastante. Procurei juntar as nossas linhas e o Nenê é um jogador muito perigoso que gosta muito de jogar nas costas dos volantes. Neutralizamos praticamente esta jogada do Vasco. Ou seja, o Renato gosta muito do Nenê e vai buscar a sua contratação para o ano que vem, o que facilitaria de fato a sua saída do Vasco também em 2023. Você aí, torcedor vascaíno, é a favor da permanência do Nenê? É contra a permanência do Nenê? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta. E amanhã às 7 horas da manhã em ponto estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão e contamos, é claro, com a sua presença. Então por isso, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e como sempre falamos aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.